E aqui eu vou falar algo que eu vivo na minha pele hoje. A procrastinação é mais do que uma preguiça. Ela é um bloqueio espiritual que nos impede de avançar no propósito que Deus tem para nós. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você está chegando aqui agora, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificação. E também já deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Quem aí já sofreu ou sofre com a procrastinação? Um mal que normalmente a gente conhece como eu vou deixar para depois, ou então amanhã eu faço, vamos adiar isso aí. A gente vai empurrando com a barriga e muitas das vezes até esquece de fazer o que deveria ser feito. E com isso a gente acaba se enganando com a falsa ideia de que a gente sempre vai ter mais tempo. Com a procrastinação, a gente deixa de viver em obediência naquilo que o Senhor já nos falou. Ela é a negação da nossa ação dentro daquilo que o Senhor já planejou. E mais do que isso, ela é uma tentativa do inimigo de nos paralisar. É como se ele quisesse fazer com que a gente pensasse que a gente vai ter todo o tempo do mundo. É como se o tempo estivesse sob o nosso controle. E com isso nós podemos simplesmente parar e esperar, quando na verdade não é o que a palavra de Deus diz. Deus não nos chama para viver na espera, mas Ele nos chama para viver na ação. E quando você decide viver nessa ação, você vai dar de cara com dois inimigos que impedem o fluir de Deus na sua vida, que é a perfeição e o tempo certo. E olha que está falando com você aqui uma pessoa que entende exatamente isso. Quando eu falei para vocês no início do vídeo que é algo que eu estou passando na pele, nesse momento, eu sentar aqui e gravar esses vídeos, está sendo desafiador para mim. Eu me planejei e eu me propus a fazer um desafio de 40 dias com o Senhor, gravando em 40 dias, 40 vídeos aqui para o YouTube, porque foi a ordem que o Senhor me deu inicialmente, era o foco principal. E isso está sendo desafiador para mim. Eu estou tendo que vencer barreiras e limitações que eu tenho, que estão de alguma forma, se manifestando no meu corpo, não somente na parte física, mas também no meu espírito. Por isso que eu digo para vocês que a procrastinação não é algo somente físico, não é uma preguiça física, sabe? Algo que a gente pode falar assim, eu tô com vitamina baixa, de repente eu tô comendo mal, ou então tô dormindo mal. Não, é sim algo espiritual, precisa ser combatido da forma certa, com a palavra de Deus. O que eu tenho percebido, tendo contato direto assim, com a procrastinação, é que ela nasce das nossas inseguranças, da nossa ansiedade, do nosso medo, e muitas das vezes até da nossa falta de confiança no Senhor. Eu sei que é chocante dizer isso, mas assim, eu mesmo, durante essa luta que eu tenho travado com isso, eu já cheguei a questionar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu achei que eu tinha fé, uma fé assim, suficiente, né, capaz de me carregar, para que eu não passasse por um período tão doloroso de procrastinação. Porque eu acho que procrastinar, todo mundo procrastina em algum momento, né, em níveis ali aceitáveis, digamos assim, mas eu tenho enfrentado um nível muito profundo. Então por isso que eu cheguei a perguntar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu achei que eu tinha fé o suficiente para isso. E Deus tem me mostrado tantas coisas, Deus tem sido tão gracioso comigo nesse momento, e eu tenho entendido que não é sobre a perfeição, não é sobre o momento certo, é sobre eu agir em cima daquilo que o Senhor já me deu. Deixar de lado o que está acontecendo ao meu redor, deixar de lado as minhas circunstâncias, deixar de lado aquilo que eu tenho como certo para poder ouvir a voz de Deus e não somente ouvir, mas obedecer a voz de Deus. E a chave foi entender que a procrastinação não é apenas sobre preguiça, mas sobre o estado do meu coração. Lá em Provérbios 12 está escrito assim: a mão diligente dominará, mas a mão preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. E essa diligência vem exatamente de um coração que entende que todo dia a gente tem a oportunidade de obedecer ao Senhor. Todo dia a gente tem uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor com a nossa vida e com tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. Cada dia nós temos uma chance de cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. E eu vou te passar agora 4 coisas que têm me ajudado muito nesse momento, que também podem te ajudar a vencer a procrastinação. Todas elas baseadas, pautadas na palavra de Deus, que é a nossa espada, não somente de defesa, mas também de ataque, que nós podemos e devemos usar, principalmente durante esses momentos. Primeiro, entenda que o tempo é um presente de Deus. Cada dia você tem a chance de cumprir o propósito que Ele determinou para a sua vida. Quando você entende que o hoje, o agora, é tão importante, é literalmente um presente, você deixa o passado para trás, esquece o futuro, pois ele ainda não chegou e ele não nos pertence, e foca no hoje, no agora. Como que você pode glorificar o Senhor hoje com a sua vida? O que você pode fazer hoje para glorificar ao Senhor, para agradar ao Senhor, para obedecer ao Senhor? Então foca sempre no hoje.
Entende ele como um presente gracioso do Senhor para sua vida. O segundo ponto é a renovação mental. A procrastinação é uma batalha mental, ela acontece aqui, ó. E quando a gente alinha os nossos pensamentos à palavra de Deus, a gente começa a não ver mais obstáculos, mas a gente começa a ver soluções. E como Paulo cita em Romanos 12, eu acho que eu já citei esse versículo em todos os vídeos aqui, sempre vou citar porque ele é muito necessário. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente ela precisa ser transformada. Não existe outra maneira de renovar a nossa mente através da palavra de Deus. O terceiro ponto é, haja com fé. A procrastinação, como eu já falei, ela cresce no medo, ela cresce nos nossos sentimentos, na nossa ansiedade, na nossa insegurança. Ela se alimenta exclusivamente da dúvida. Então, quando você age com fé, você quebra esse ciclo de paralisia. E a fé, ela não é algo visível. A fé se trata da gente confiar no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor. Eu não preciso ver algo para poder crer. A fé se trata de coisas invisíveis, de colocar o nosso coração no Senhor, acima de qualquer coisa. E o quarto passo, e não menos importante, é tenha disciplina e comprometimento. O próprio vídeo agora que eu estou gravando para vocês já é uma clara demonstração de que a procrastinação ela é vencida com pequenos atos. A procrastinação a gente vence ela com essas pequenas ações, com essa constância no dia a dia. É de fazer de pouquinho em pouquinho. É como se você fosse subir uma escada, sabe? Um degrau por vez. E você vai subindo e você vai alcançando. É exatamente isso. Você foca no seu objetivo, você coloca os seus olhos lá no objetivo final, mas ao mesmo tempo também você não esquece de fazer todos os dias. Isso até assim de forma mais organizada, né? E eu sou essa pessoa bem sistemática, e isso também é uma forma de paralisia, porque nessa organização toda eu posso me perder. Eu gosto muito de separar as minhas metas assim, né? As macrometas e as micrometas, ou seja, a macrometa é o meu objetivo principal, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar, e a micrometa é justamente as tarefas que eu preciso fazer no dia a dia, as microtarefas, para conseguir alcançar aqueles objetivos. Então é basicamente isso. Você coloca o empenho, né? Se propõe a ter disciplina e constância em algo que o Senhor já te direcionou, coloca, de repente, anota num caderno, em algum lugar, o que você pode fazer todos os dias, diligentemente, para cumprir aquele propósito que o Senhor determinou sobre a sua vida. E o fator mais importante de tudo isso é que a gente não pode esquecer que o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Ele está disponível para nós a todo tempo. A gente só precisa ir até Ele, clamar, Senhor, me ajude nisso aqui. Senhor, não estou conseguindo ter clareza. Senhor, não estou conseguindo ter constância. Eu não estou conseguindo ter disciplina. Eu estou me sentindo paralisada. Tenta de alguma forma expor para o Senhor todos os seus sentimentos, as sensações que você está conseguindo discernir que você está tendo. Coloca tudo isso assim diante do Senhor e deixe que Ele te dê todas as coordenadas, deixe que Ele te ajude a vencer isso. O caminho da procrastinação, ele pode até ser estreito, mas o caminho da ação em Deus, ele é largo e cheio de vida. Por isso eu te encorajo hoje, não desista, vá em frente, porque o tempo de Deus nunca é em vão. Até o próximo vídeo.